Qual a melhor tradução da Bíblia? São estudos feitos para que você saiba apreciar melhor a variedade das traduções e saber utilizá-las com o melhor rendimento possível. A questão hoje é, existe tradutor teimoso? Sim, infelizmente existe tradutor teimoso. Às vezes o tradutor insiste em seguir um certo caminho que ele vai contra o bom senso, contra a própria língua, contra o que outros fizeram, e a tentativa às vezes de ser criativo ou ser insistente num ponto pode, eu vou dizer, estragar uma tradução. Qual é o caso? É o caso da antiga tradução Bíblia na linguagem de hoje. Essa aqui é as primeiras edições saíram assim, pequenininho, só o Novo Testamento, né? O tradutor Robert Bratcher, ele é o cara, a mente por trás do projeto, né? Começou numa Bíblia em inglês, mas em português ela foi chamada a Bíblia na linguagem de hoje. E o propósito da tradução era isso, tirar a linguagem bíblica daquele... Geralmente a linguagem das traduções é um pouco nobre, um pouco acima da linguagem popular, não é? É uma linguagem que exige um certo conhecimento. Então ele colocou num vocabulário simples, fácil, ou seja, como diz a capa, na linguagem de hoje, né? Agora, ele fez essa tradução nos anos 60, e os anos 60 são os anos da revolta, os anos problemáticos, né? E o exemplo da teimosia que até hoje atrapalha a tradução está aqui em Atos capítulo 20, verso 7. Diz assim: no sábado à noite nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou até meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Então esse problema aqui é a introdução dessa expressão sábado à noite. As traduções comuns, por exemplo, peguei aqui a Nova Almeida atualizada, né, que é a última revisão de Almeida, as traduções comuns não vão nesse caminho. Eles dizem simplesmente, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos com o fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então veja, todas essas versões que eu tenho aqui, que são versões católicas, versões protestantes, ecumênica, enfim, elas não vão nessa direção. Até é interessante que a antiga versão da Bíblia Viva, né, ela foi realmente usar a linguagem de hoje, né? O que significa isso? Atos 27. No domingo, nos reunimos para o culto de comunhão e Paulo pregou. Visto que ele ia partir no dia seguinte, falou até a meia-noite. Então veja, no domingo. Eles já traduziram já na situação. Agora é interessante que a nova Bíblia Viva, né, que é a versão que eles... Como a Bíblia Viva antiga era muito popular e muito interpretativa, a nova Bíblia Viva recuou um pouco. Então, aqui em Atos 20, verso 7, eles voltaram. No primeiro dia da semana nos reunimos com o fim de partir o pão, para partir o pão, e Paulo falou ao povo, e visto que ia partir no dia seguinte, falou até a meia-noite. Então, eles voltaram atrás para a expressão, tiraram a expressão domingo e colocaram no primeiro dia da semana. De fato, domingo aparece na Bíblia só em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, quando diz lá, achei-me em espírito no dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor em grego é Kyriake, e é justamente a expressão domingo até hoje em grego. Kyriake remera, o dia de domingo, o dia do Senhor, né? Mas essa volta da Bíblia Viva não comprometeu. Todas essas traduções tem no primeiro de semana. Agora, a Bíblia em linguagem de hoje ficou com esse texto. Aí eles põem uma notinha de rodapé. Conforme a maneira de contar as horas do dia, o último dia da semana, o sábado, terminava ao pôr do sol. Aí começava o primeiro da semana, domingo. Então veja, ele coloca, reunimos sábado à noite e põe uma nota de rodapé para explicar que sábado à noite não é mais sábado. Pelo costume judaico mudou para domingo. Então, isso é linguagem de hoje? Isso simplificou as coisas? Bobagem. Devia ter dito no primeiro dia da semana ou linguagem de hoje, no domingo. No domingo, né? Porque é o nome. É como, vamos dizer, a quarta-feira. Esse negócio de chamar quarta-feira é da cultura portuguesa e tal. Mas se eu vou traduzir de uma outra língua para a nossa,
Eu ponho lá quarta-feira. Na outra língua não tem primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas na minha tem. Então, linguagem de hoje é linguagem de hoje de quem está lendo. Então, o que o Brecher fez? Eles fizeram isso quando saiu a Bíblia completa, não é? A Bíblia na linguagem de hoje também saiu assim, no sábado à noite, e a famosa notinha de rodapé. Uma extensa nota aqui que gasta muito tempo, né? E para quê? Por que não coloca? Agora, é interessantíssimo que na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma revisão da Bíblia na linguagem de hoje, eles tiveram que recuar em algumas posturas que eles tomaram. Aqui eles colocam a mesma tradução no sábado à noite, mas não tem mais a notinha de rodapé, eles não explicam mais. Então eles vão perdendo o pique, não é? Eles primeiro explicavam, né, nas duas edições, quando lançaram só o Novo Testamento e quando saiu a Bíblia completa, tinha explicação. Mas quando agora veio a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, eles abandonaram essa notinha e só tem lá no texto sábado à noite. E essa tradução, esse problema aí, é um problema sério. Inclusive, a versão deles em Portugal, que é a Bíblia em português corrente, em Atos 27 também faz isso, no sábado à tarde. Mas a versão que é a revisão, chamada Bíblia, a Bíblia para Todos, que é a revisão desta aqui, já usa a palavra domingo. Simplificou, gente. Para que complicar? Simplificar. Então, a questão é que quando eles fazem essa tradução, eles estão indo contra o texto grego. Porque o que está escrito no texto grego, a expressão é entemia ton sabaton. Alguém diz, tem a palavra sábado lá, mas veja, em grego, literalmente é em a primeira dos sábados. A primeira o quê? Em grego, a palavra remera, dia, é feminino. Então, no primeiro dia, o que são os sábados? É um nome de falar da semana. Cada semana começa e termina o quê? No sábado. Sábado. Então, sábado é a palavra para o dia, o sétimo dia, mas também é o nome, a duração de uma semana. Uma semana termina até quando? Termina no sábado. Então, no primeiro dia da semana, né? A expressão é feminina, não é no primeiro dos sábados, a tradução não é possível ser assim, mas a tradução é no primeiro dia da contagem dos sábados, ou no primeiro dia da semana, melhor tradução, no domingo, em termos linguísticos. Agora, a primeira questão sobre essa Bíblia teimosa, então, estou chamando a Bíblia na linguagem de hoje, em todas as suas acepções, de uma Bíblia teimosa, onde o tradutor teimosamente insistiu que ele queria a ideia dele aqui e não ia fazer o que todo mundo está fazendo, ou seja, simplificar a coisa e deixar na linguagem do leitor. Então, primeira pergunta, por que não usar a linguagem de hoje? A linguagem mais simples. Na linguagem mais simples, é domingo. Eles mesmos admitem que, realmente, se estivessem usando o calendário judaico, no fim da tarde muda, no sábado, 6 da tarde, não é mais sábado, virou domingo. Tanto que eu tive em Israel, Jerusalém, inclusive, quando chega sexta-feira, perto das 6 horas, tudo está fechando. Quando chega domingo, perto das 6 horas, abre tudo, especialmente o comércio para turista. Então, assim, eles respeitam o sábado, e o sábado, o horário de tempo deles é das 6 às 6, né? Das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia. Esse é o dia do hebreu, começa com uma criação, começa com o escuro, depois vem a luz, o claro, né? Então, esse é o modo deles contarem o tempo. Mas, de novo, quando a gente pensa em trazer para a tradução moderna, tem que usar a linguagem de hoje. Por exemplo, eu tenho aqui o Novo Testamento grego. Rekainé diathek, né? Tá vendo aí? Rekainé diathek, o Novo Testamento grego. Isso aqui é uma tradução do grego bíblico para o grego moderno. Nesse ponto aqui de Atos, capítulo 20, versículo 7, eles, lógico que não vão pôr nada de dia de sábado, né? Eles vão colocar aqui, Atos capítulo 20, verso 7, em grego moderno, no primeiro dia da semana. Está em grego aqui. Kai te protehemera tes hebdomatos. Né? Hebdomados, desculpe. Então, eles estão no primeiro dia da semana.
não tem esse negócio de colocar sábado. Inclusive ele já tem uma palavra moderna para sábado, não usa mais a expressão sabaton, que é judaica. Mas enfim, então o Brecher e a Sociedade Bíblica Unida deviam ter usado a linguagem de hoje, no domingo. Por que usar uma expressão que depois precisa de uma nota explicativa? E nas versões recentes, como eu falei, eles abandonaram a nota e a questão fica. Agora, de novo, mesmo que os cristãos tenham usado uma reunião, estão em Porto Grego, numa cidade que não é judaica, mesmo que eles tivessem usado o calendário judaico, porque a igreja era composta de muitos judeus, por que não traduzir no domingo? Porque para um bom judeu, o sábado, quando chega o fim do sábado, 6 horas do sábado, aquela noite não é noite do sábado, não é, ninguém chama de sábado à noite. Fala domingo, domingo, né? O fim do sábado, né? Então, é muito estranho. Inclusive essa tradução, o Novo Testamento judaico, eles traduzem para uma expressão judaica, né? Em Motzai Sabat. Né? Motzai Sabat, depois eles põem aqui no glossário a explicação. Motzai Sabat, literalmente saída do sábado. Né? Então, aí eles, mas essa tradução, de novo, fica judaizando, fica trazendo umas coisas, né, que não tem nada a ver com o texto. Né? A questão a segunda questão agora que eu quero propor será que está certo supor que essa narrativa de Atos está usando o modo judaico de contar o tempo? Claro que Lucas, que escreveu o livro de Atos, é um gentio, mas ele conhece os costumes judaicos. Ele já no Evangelho contou a narrativa em que as mulheres estavam no sepulcro e viram Jesus ser sepultado, se retiraram, esperaram o sábado passar e só no dia do domingo foram lá mexer no corpo dele com a luz do dia, não foram na entrada do domingo, que seria no sábado à noite, né? Só no domingo de manhã elas foram lá. O texto bíblico é bem claro nesse sentido. Então o Lucas sabe desse costume. Mas será que nós podemos supor que a igreja cristã, num porto grego da Ásia Menor, que antigamente era chamada aquela região, a chamada Grécia Magna, né? Estaria usando o calendário judaico para contar as horas? Então há uma dica interessante que a gente pode pegar no próprio texto. Deixa eu pegar aqui vou pegar a linguagem de hoje mesmo, pronto. No próprio texto bíblico. Porque aqui em Atos 20, verso 7, Paulo diz assim, pois ia viajar no dia seguinte. Em grego, dia seguinte é a palavra epaurion. Epaurion, dia seguinte. O que é o dia seguinte? Depende do sistema de contagem de tempo. Tem 3 sistemas de contagem de tempo. O sistema judaico, que a gente já discutiu, o sistema romano, o sistema grego. Qual é o sistema romano, por exemplo? O sistema romano é o que nós usamos no Brasil. Quando que muda de um dia para o outro? 0 horas, 24 horas, 0 hora, lembra? Quando chega meia-noite, por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui na quarta-feira. A meia-noite da quarta-feira vira 0 hora de quinta-feira. É no meio da noite que muda o calendário, vamos dizer o seguinte. É assim, né? Então, o sistema romano usava esse sistema. Se eu usar o sistema romano, cabe aqui, Paulo ia viajar no dia seguinte, cabe, porque ele está no primeiro dia da semana, que é o domingo, e ele vai viajar no dia seguinte, que seria em português segunda-feira, né? Tá valendo, tá certinho. Mas ele podia estar usando o sistema judeu? Não podia. Por quê? Porque veja, se ele está usando o sistema judeu, o domingo começou naquelas 6 da tarde e ele foi para a reunião, ele não vai sair, ele vai viajar de manhã não é o dia seguinte, de manhã ainda é o mesmo dia. E Paulo, você vai ver pela narrativa, ele sai, quando vier a luz do dia, ele sai. Então, ele fica reunido à noite com os irmãos, no escuro, quando vem a luz ele viaja. Então não é o dia seguinte. Então o texto teria que ter dito, Paulo iria viajar no mesmo dia, se estivesse usando o sistema judaico de pensamento. Porque para o judeu, realmente, o dia começa às 6 da tarde e quando o sol nasce, ainda é o mesmo dia. Aquele dia só vai deixar de ser o dia. Então, se o sistema judaico tivesse usado, tudo bem. Paulo reuniu no que a gente chama o domingo à noite, que para o calendário judaico, para o calendário atual nosso, seria o sábado à noite.
mas já era domingo para um judeu, e aí ele ia viajar no mesmo dia, no domingo, pegar o navio. Não é isso que o texto diz. Então o sistema judaico não pode ser usado aqui. Então, ou o sistema romano ou o sistema grego. O sistema grego é o melhor. Por quê? O grego, o dia para o grego começava às 6 horas da manhã, com o nascer do sol. O dia começa. Então, para um grego, eu estou aqui, vamos dizer que fosse numa quarta-feira, a minha quarta-feira começou hoje às 6 da manhã. E vai o dia todo, escurece, às 6 da tarde ou 6 da noite começa a ficar escuro. Quando chegar às 6 da manhã, aí é quinta-feira. O dia seguinte é só com a luz do dia. Então, aqui, como Paulo vai viajar no dia seguinte, o sistema grego é perfeito. Inclusive, alguns até reclamaram, mas o Paulo diz que continuou reunido com eles, aí ia partir o pão depois da meia-noite. Então, se for no sistema romano, ele está tomando a ceia num dia que não é o domingo, é uma segunda-feira. Agora, se for no sistema grego, ele está tomando a ceia no domingo. Então veja, Porto Grego, Grécia Magna, região de gregos, o Paulo tendo um texto escrito em grego que fala que ele ia partir no dia seguinte. Combina o sistema grego. A melhor opção aqui é pensar que ele está usando o calendário grego e não o calendário judaico. É normal, gente. Quando eu estou no Brasil, eu uso o calendário brasileiro. Quando eu estava lá em Israel, a gente usava o calendário de Israel. Se a gente for para a Arábia Saudita, vamos usar o sistema deles. Mas o ponto é que o que a tradução na linguagem de hoje fez foi uma confusão. Porque aí, agora, às vezes tem pessoas que querem defender a doutrina do sábado, pegam esse texto, olha aqui, eles reuniam no sábado. E veja, a tradução na linguagem de hoje não está dizendo que eles reuniam no sábado. Ele só está dizendo que ele estava usando o costume judaico e que era o nosso domingo pelo jeito judaico de contar o tempo do domingo. O erro todo é que a linguagem mais simples não seria essa. Se é para fazer uma Bíblia na linguagem de hoje, usa domingo. Acabou, simplificou, não tem que pôr notinha de rodapé, nada. Não é? Agora, se você quer usar a expressão que está no texto, então, no primeiro dia da semana, não é uma linguagem difícil para ninguém. E alguém pergunta, o que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Pronto. Aí você também está livre para usar essa expressão. Então, existe tradutor teimoso? Existe. Robert Bretcher, Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia em Linguagem de Hoje. É por isso que não uso muito, não recomendo. Né? Eu uso para estudo, às vezes tem soluções boas no versículo aqui e ali, todas as traduções têm isso. Mas esse problema, essa teimosia em Atos 27, que dá essa polêmica com o sabatismo, aí prejudicou o uso dessa versão. Então, use todas as versões, todas elas têm riqueza, todas elas têm soluções, mas fique atento. De vez em quando o tradutor pode ser teimoso, pode defender um ponto de vista às vezes parece uma pirraça, parece uma teimosia. Aí o trabalho fica comprometido. Ainda bem que a Bíblia para Todos lá em Portugal, que é uma edição de 2009, que é baseado na linguagem de hoje, que é um projeto do Brecht, eles não aceitaram isso, já estão com domingo lá. E eu espero no futuro que numa outra revisão, Almeida, aliás, a Bíblia em linguagem de hoje, a nova tradução em linguagem de hoje, faça mais uma revisão e elimine essa teimosia dos anos 60, do nosso bom hippie, do nosso bom Robert Brecher, grande tradutor, mas aí muito teimoso, tá bom? Até mais, fique com Deus, bons estudos, vamos nessa.